Mas o que te fez deixar, falar, vou sair dessa vida, abandonar? Pois é, até então, né, estava tudo bem. Quando eu percebi que haviam rumores, eles estavam preparando a minha mente, né, para você entrar num ritual de sacrifício humano, né, quando eu comecei a ver que aquele tipo de coisa rolava dentro daquele grupo, aquilo ali me acendeu um alerta dentro de mim. Eu falei, pô, que loucura é essa, né? Porque eles querem extrair o adrenocromo, né? Já ouviu falar disso? Não. É uma substância que o nosso corpo produz sob estresse, sobre medo, sob estresse. Então, é adrenalina, né? É um sangue carregado com adrenalina. Então, especialmente o sangue jovem, o sangue de uma criança de 7 a 10 anos, por exemplo, é um sangue mais puro. Inclusive nos Estados Unidos tem uma pegada, já está funcionando isso. Acreditam que sangue jovem pode fazer você rejuvenescer ou até retardar o envelhecimento. Isso é fato, você pode googar aí e ver. Né? Você compra uma bolsa de sangue por $8.000, só a gente tem muita grana, né? Aí ele aplica aquela bolsa de sangue jovem nele e ele acredita que aquilo vai rejuvenescer. Essa crença é bem antiga, né? Não é algo novo. Mas no satanismo, eles, digamos assim, aprimoraram a coisa. Então eles extraem o adrenocromo. Então eles pegam de crianças, né? Então comecei a aprender a teoria da coisa, né? Pegam de criança, aterrorizam a criança, né? Tipo Monstros S.A., aterroriza para deixá-la bem assustada, com pânico, torturam, né? Para depois extrair, né? Na hora da morte, extrair o adrenocromo. Né? E aí, assim, uma criança vai conseguir extrair cerca de 10 a 15 ml só, puro. Né? Isso custa uma fortuna. E isso para financiar a Irmandade, os planos, toda a estrutura que eles têm também, na área política, inclusive, eles vendem isso no mercado paralelo, né, o adrenocrome, né, ser com uma ampolinha custa maior caro, né, e tem muita gente de Hollywood que compra isso, né, e se injeta, né, esse adrenocromo e consegue se manter jovem por mais tempo. Né? Aquelas pessoas que você olha assim, pô, tá no formol, Tom Cruise tá no formol, né? Você olha lá, a Cher tá no formol, né? Que acontece com esse povo que não envelhece, né? Só eu que ganho ano. Né? Então, quando eles começaram a preparar a minha mente, assim, falando que o ritual, todo mundo morre mesmo, que Deus mata as pessoas, que Deus é muito cruel. Então, quer ver um exemplo? Foi em deixa eu ver se eu lembro a data, 1755, em Lisboa, teve Dia de Todos os Santos, né? Aí todo mundo estava na igreja, né? Católico, tudo na igreja. Então Lisboa, predominância católica e tal. E de repente rolou um terremoto, né? E assim, as estruturas mais altas são as mais abaladas com terremoto. Então muita gente morreu, né, com aquele terremoto. Eles estavam na igreja rezando e morreram. Aí eles ficaram com medo de outro abalo sísmico, então eles fugiram para a área litorânea, né? Só que aí veio um tsunami. Né, isso é história, aconteceu em 1755. Né, teve um tsunami com ondas de 20 metros de altura, matou um monte de gente. A estatística, assim, por baixo, matou 10 mil pessoas. Aí eles colocam isso para você, dizendo, olha como Deus é mau. Olha só o que Deus fez. Está lá na igreja, está lá, Deus é cruel. Quer dizer, Deus matou 10 mil, o diabo está matando um. O que é um? Não é nada. Você vê lá na Bíblia, pega texto fora de contexto, né? Pega lá na Bíblia, o Velho Testamento, lá Davi entrava com o exército dele, matava um monte de filisteu, né? Então, matava, mas Deus mandava matar. Homens, mulheres, crianças, animais, não podia ninguém sobreviver, né? Então, quer dizer, o diabo pediu uma vida. O que é uma vida? Uma vida não é nada, né? O diabo, assim, é bonzinho perante o tanto que Deus mata. Então, eles começam a fazer essa lavagem cerebral em você, invertendo os valores, e você começa a acreditar que aquilo é legal, né? Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Isso aí é uma boa sacada. Só que o que aconteceu em Lisboa, por exemplo, promoveu ondas de generosidade, de amor, de solidariedade sem precedentes na história. Então, assim, eles foram extremamente acolhidos, né? E criou-se laços, assim, muito profundos de amizade. Então, tem aquela coisa, tem males que vêm para bem, tem situações que a gente passa, né? Que você pensa, caramba, meu, por que Deus permitiu eu passar por isso, né? Mas os melhores marinheiros são forjados nas piores tempestades, né? Então, e tem tempestades também que vão te levar para praias que você jamais chegaria se não tivesse passado pela tempestade. Então, eu entendo hoje, como cristão, que tudo tem propósito. Quando eles começaram a me descortinar esse evento, me preparar para um sacrifício humano, né? E eu ter que participar da cerimônia, etc e tal, eu já fiquei meio com o pé atrás com aquilo. Né? Aí combinou, calhou ao mesmo tempo disso, namorava uma moça, eu sumariando, né? A história, tá, eu já falei isso outras vezes, né? Eu namorava com uma moça que era cristã, evangélica, ela cismou que eu... Ela sabia que tu era... Não sabia.
Não sabia, mas ela percebia que tinha alguma coisa estranha em mim, né? Tinha alguma coisa estranha, tem alguma coisa, os 7 erros aí, né? Porque eu defendia muito o diabo. Né? Eu defendia o diabo, né? Eu defendia assim, eu era advogado do diabo, né? Então eu defendia pra caramba, né? Então, se ela falasse alguma coisa de Deus, né? Ela queria me evangelizar, né? Então, eu pegava, falava a respeito do diabo e eu queria satanizar ela. Então, era uma troca. Era uma troca. Imagina que casamento doido que Pois era. é. Só que ela não tinha muito argumento, né? Então eu vencia nos debates. Né? Ela tinha um irmão pastor até, que assim, era fácil dar um nó nele. Né? Ele não tinha tanto conhecimento. E eu tinha aprendido muita coisa no satanismo, muita coisa para dar nó. A doutrina satânica, eu expus no meu livro um verniz dela, um verniz assim, né, para não aprofundar, para as pessoas não pirarem, porque vão achar que aquilo é bom, mas não é. É uma grande ilusão. O diabo é um especialista em ilusões. Ele cria um palco na sua frente bonito, né, te atrai, só que você vai te levar para a morte, para a destruição. É que nem uma luz artificial, leva uma mariposa para a luz, ela morre lá, né? Então é uma ilusão. E nesse inteirinho ela marcou com um pastor, né, para orar por mim, tal. Aí eu fiz um feitiço contra ele, né, para ele não ir ao encontro. Ele não foi, né, o meio do filho dele sofreu um acidente, né. Aí nada para machucá-lo, eu só queria impedir que ele fosse, né. Aí ele marcou uma segunda vez, né, fez o feitiço novamente para causar um dano nele, né, um dano que fosse nele. Aí ele bateu o carro, deu perda total no carro, mas ele saiu inteiro, ele saiu ileso, assim, não teve nada grave, teve escoriações leves, né? E aí eu achei estranho, falei, pô, alguma coisa está errada, né? Aí chamei os sumos sacerdotes para me ajudar a fazer um ritual mais robusto contra ele. 13 vidas foram oferecidas pela vida dele. Então, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas como pagamento aos demônios. Caralho. Então, eu tinha certeza que aquele pastor ia morrer. Mas ele foi ao encontro, quis conversar comigo. Ele chegou acabado, cansado, né, exausto, e me chamou para conversar com ele. Eu tive muito medo dele. E eu não tinha por que ter medo, né? Porque eu estava envolvido com a alta magia, acreditava que eu tinha o meu anjo guardião, que era um demônio, o tal do Abraxas, né? Estava no meu ápice da forma física, né? No Kung Fu. Então ele não era um oponente, mas eu tive muito medo dele. Ele tinha alguma coisa nele que assim me incomodou, né? E eu peguei e vou enrolar o cara, né? Ele falou, vou falar com você por 5 minutos. Me dá só 5 minutos. Eu entrei na sala dele, né, ele fechou a porta, trancou a chave, eu fiquei preocupado, olhei para a janela, vi que a janela tinha grade, tinha que emagrecer muito para passar lá. Calculei assim, pô, tem que ter pijama de uma listra, né? Não vai dar. Então, eu falei, pastor, não quero mais falar com o senhor. Ele falou, não vou mais falar com você, só vou orar por você. Aí eu vejo uma mão crescendo assim, caí no chão, perdi a consciência, me debati. Isso durou umas 3 horas, segundo ele, depois. E eu estava muito arrebentado no final. Ele me ajudou a levantar, estava muito machucado, hematoma, a roupa rasgada, corte. Ele falou, você se debateu, né? Eu não consegui te proteger. E a sala dele estava bem destruída, né? Tudo derrubado no chão. Né? E aí, aquele dia, ele quando você aceita, né, Jesus, você faz uma oração guiada, né? Alguém te ajuda. Né? Então, ele fez eu repetir as palavras, né? Aceitei Jesus naquele dia, né? E aí sim eu fui invadido de uma paz que transcende o entendimento. É claro que a seita me perseguiu, porque eu tinha medo que eu revelasse os segredos, né? Porque tem segredos que são herméticos ali, que você não pode contar. E eu nunca contei, mesmo porque não edifica. Então, quando eu lancei o meu livro Filho do Fogo, a série Filho do Fogo, eu fui muito perseguido, porque eles imaginavam que a igreja... Porque, assim, eu tinha feito parte de um grupo que tinha entrado em algumas igrejas. Você vê o discurso de uma igreja há 20 anos atrás, né? E o discurso da igreja hoje. 20 anos atrás falava de amor, de perdão, de santidade, falava de outros valores. Hoje é prosperidade. Prosperidade é unção, é o poder, é a loucura, né? O milagre, tudo gira em torno do dinheiro, né? Da glamorização do dinheiro. O amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. Então, entraram na igreja, espalharam na igreja doutrina de demônios e doutrinas humanas, conforme a Bíblia diz que ia acontecer. E isso trouxe vaidade para o coração de muitos pastores, né? Muitos pastores foram vaidosos com isso, né? Você chega aí, você é o cara, né? Dá um dinheiro para ele, né? Então você comanda a igreja, não é mais o pastor que comanda, é uma outra pessoa que está por trás que está financiando o pastor virou um boneco ali, né? Financiado com dinheiro e ele fala o que os caras querem que ele fale. E aí criou-se uma doutrina paralela, que é a doutrina que a gente vê hoje. Ato profético, apóstolo, não existe apóstolo, né? E tem apóstolo hoje, pai apóstolo, inventaram outro, apóstolo rei, né? Inventaram um monte de título.
E tudo pra... Mano, Então, só pra entender. Aí você queria barrar ele pra não ir chegar lá até o encontro. É, isso. Aí, Aí ele tipo, foi, se ele quisesse, chegou. mas se você quisesse que ele não chegasse pra tirar a vida dele, tinha que dar 13 vidas pro diabo, é isso? Na verdade, seria o diabo receberia posterior. Depois. Ele não recebe adiantado, né? Ele recebe a posterior. Uma vez que foi feita aquilo que foi combinado com ele, você tem que pagar aquilo. Se não Se pagar. você não pagar, você está lascado. Quer dizer, eles colocam todo o terror do mundo em cima de você. Eu nunca conheci ninguém que diz que pagou para ver. É porque eles colocam todo um terror em cima de você. E também dizem que uma vez que você entrou, você não pode sair. Se você sair, você corre risco de vida. Então, aconteceu uma série de situações comigo depois que eu saí, que sai da esfera do natural, né? Então, tem coisas que são naturais e tem coisas que são sobrenaturais que a gente não entende. Na época, minha noiva, né? Depois tornou-se minha esposa, né? Ela tinha 3 cães na casa dela. 3, saudáveis, tudo bem. 2 golden e uma vira-lata. Saudáveis, tudo bem, tudo fofo, e de repente tocou o telefone lá. Essa foi uma das vezes, eu narro na narrativa Filho do Fogo, né? E alguém do outro lado, ligado ao satanismo, né, me ameaçando: nós vamos te matar, nós vamos te matar, né? Ou você volta ou a gente te mata, né? Então eles tinham receio que quando eu publiquei Filho do Fogo, que a igreja fosse ter assim, puxa, existem satanistas, implantaram em nosso meio tudo isso que a gente está fazendo hoje. Então isso daqui, a gente saiu do prumo bíblico, né? É como você pegar um barco e desviar ele 5 graus da rota, né? Você não percebe nos próximos 100 metros. Depois que você andou quilômetros, você, puxa, estou perdido. Então foi isso, foi um pequeno desvio de rota, né? Então eles estavam preocupados que a igreja fosse despertar e fosse corrigir o rumo. Só que isso não aconteceu. Então, nesse daí, me aliviaram um pouco para o meu lado. No entanto, a ameaça sempre continuou no sentido de eu não revelar os segredos, né? Porque tem segredos bem herméticos, tem a chave de Salomão, a clavícula de Salomão, tem livros secretos que você só pode copiar, não sai lá de dentro, né? Eu queimei tudo depois que me converti, para não ter rabo preso com nada, né? Então, ligaram para mim e falaram: nós vamos matar você. Mas antes, a gente vai mostrar como você está vulnerável. Você acha que tem alguém te protegendo? Porque quando eu me converti, me ensinaram na igreja que os anjos me protegem, que eu estou guardado e tudo mais. E eu falei: não, mas os anjos estão me protegendo. E eles riram na minha cara e falaram: vamos ver se está te protegendo mesmo. E coincidentemente, quer dizer, aí que sai da esfera do natural. Os 3 cães morreram na mesma noite. Na mesma noite. Não deu tempo de chamar o veterinário, né? Um começou a passar mal, o outro também. De manhã os 3 estavam mortos. Então, você pode imaginar 1000 coisas, né? A veterinária que veio depois, né, dar uma olhada, que chegou tarde, era bip, era pager, não tinha celular. Então, você mandava uma mensagem pelo bip, né? Pelo pager. E quando a veterinária tomou ciência e foi, já estavam mortos, ela olhou pela língua, né, pela coloração da língua, se foi envenenamento, falou: não foi envenenado. Mas ela não soube explicar a causa da morte. provavelmente né? foi um feitiço que eles lançaram. Provavelmente um feitiço. Aí depois, no outro dia, eles ligaram de novo para mim. Tá vendo? O próximo é você. Você não está protegido. Então, assim, foi bem punk, né? Você passar por toda essa situação, assim, foi bem complicado. Não foi fácil, não. E na verdade eles desistiram da ideia de te pegar, então. Eles insistiram bastante durante um período, né? E uma das vezes eu cheguei a falar com eles por telefone, né? Eu falei: olha, né, eu vou falar sobre o cristianismo, eu vou falar sobre o poder de Deus que triunfa sobre o poder do mal. Mas eu não vou revelar segredo de alta magia, né? Isso não edifica ninguém, né? Se eu fizer isso, eu estou dando um tiro no meu pé, eu tô indo contra Deus. Quer dizer, eu vou ensinar bruxaria na igreja. É antagônico, né?